que o pessoal de água precisa trabalhar? Câncer, o sistema familiar. Câncer está o guardião do sistema, é o responsável por manter a memória familiar. Por isso que canceriano gosta de constelação, que adora investigar a família, trabalha com genealogia, gosta de saber a história, porque são os guardiões da história familiar. Então, geralmente é aquele da família que guarda os álbuns, que conta as histórias, porque ele vem para manter as histórias vivas, né? Tá para as gerações seguintes. Também é aquela pessoa que tem a dificuldade de casar, porque geralmente é o que fica, ele não tem um relacionamento porque ele já é casado com a família. Eu brinco que os cancerianos precisam trabalhar a relação com a mãe por conta da lua. Quando as meninas mandam um mapa assim, eu falo: o que você quer com esse fulano? Ele quer mãe, o que você quer? Que papel você quer exercer? Que é a pessoa que ela não trabalha, né? Aqui a gente está sempre falando de pessoas que são leigas, que são zero de terapia, não procuraram nenhuma ajuda, nenhum tipo de trabalho, de nada. O seriano, ele precisa trabalhar essa relação com a mãe, que eu chamo de simbiose. Para ele, todo mundo é família. Então, ele vai querer trazer alguém para dentro, mas que a pessoa esteja disposta a casar com todo o sistema dele. Vai ter que aceitar tudo que ele traz. E tem a questão da manipulação, por ser um signo de água, o pessoal de água tem essa questão da sombra de tentar manipular pelas emoções. Câncer tem essa questão muito forte com a família. Então, precisa trabalhar a relação com a mãe e a simbiose familiar. São duas questões importantes. Para poder continuar as histórias, para guardar as histórias e continuar de uma forma saudável e do seu lugar. Senão você vai casar com o sistema, não vai casar com a pessoa, né? E você vai querer que a pessoa seja o que você quer que ela seja. E aí você acaba manipulando e sendo posse. Escorpião tem várias questões interessantes que o pessoal fala que você só fala de escorpião, é sempre com as questões tabus, mas tem a regência de Plutão e tem a questão da casa 8. Por que eu não recomendo, eu falo sobre a questão dos aplicativos? A pessoa vai emendando um relacionamento no outro, nem acabou de se relacionar com a pessoa, já emenda no outro. Quando você fez o luto desse relacionamento. A gente vai ficando um pouquinho mais maduro, a quantidade já não é tão relevante quanto a qualidade. No escorpião, a gente vai falar de lutos. Olhar para todos os lutos. Mudou de casa, mudou de trabalho, mudou de relacionamento, faz um luto. Mas era só um contatinho. Às vezes a pessoa tem um amor maior do que você teve por ela. Para ela era importante. Então, essa raiva, essa questão fica no seu sistema e na sua psique, nos seus trabalhos. Você precisa trabalhar isso para poder ir para um novo relacionamento. As relações anteriores são muito importantes dentro dos trabalhos sistêmicos. Os filhos, às vezes, se identificam com uma relação anterior de um dos pais, e quando a mãe olha ou o pai olha para aquela criança, está olhando para aquele relacionamento anterior. Um exemplo disso é quando a mãe e a filha não se dão, elas têm uma relação de ciúmes com relação ao pai, porque elas estão identificadas com um relacionamento anterior do pai. Precisam elaborar esse luto. Mas foi uma relação, nossa, eu tinha 20 anos quando eu me relacionei, não importa, pessoal. Às vezes para você foi uma coisa boba, mas para outra pessoa foi muito importante. A gente faz um trabalho de luto, elabora, reconhece o lugar dessa pessoa, para você poder ir para o próximo relacionamento de uma forma saudável, vamos dizer assim, limpa. Recomendo fazer isso também nos cargos. No mundo corporativo, a gente faz desligamento de cargo. Nunca entrou numa empresa que aquela vaga estava ali, ninguém que consegue ocupar aquele lugar? Porque a pessoa que saiu, ela saiu com raiva. Obrigada da empresa, ela teve um problema, um conflito com um dos chefes. Ninguém vai conseguir ocupar aquele lugar. Então, o que a gente recomenda? Fazer um desligamento de cargo. Agradece, vê a questão que tem ali, trabalha o conflito que teve ali, para que a próxima pessoa, o próximo candidato consiga ocupar. Tem um exemplo de uma pessoa que eu conheci, ela trabalhava numa empresa que era uma construtora e tinha uma pessoa tentando ocupar um lugar, era um leonino, inclusive. Ele tentava ocupar o lugar dele, ele tentava ser autoridade, ser respeitado, mas ele não conseguia, porque a pessoa que ele estava tentando ocupar o lugar saiu com raiva da empresa e não conseguiu ocupar o lugar. E ele também não conseguia trabalhar a própria questão pessoal de Leão, que é ser reconhecido. Para vocês entenderem como é que é importante a gente trabalhar os lutos no sistema. Dar lugar para quem não veio. Mesma coisa quando você teve uma perda de irmão, alguém da família. A gente precisa incluir essa pessoa, precisa dar o lugar para ela. Porque se você não dá o lugar, você acaba ocupando esse lugar. O escorpião tem
tem muita relação com os mortos. Está sempre olhando para os mortos do sistema. Via de regra, sempre um escorpiano nasce perto do falecimento de um ancestral, de uma pessoa que é até próxima, um avô, uma tia, uma pessoa importante do sistema. O que acontece? Ele acaba vivendo a vida dessa pessoa, ele acaba ficando identificado com esse morto. Às vezes ele tem uma certa frieza, ou ele não consegue ser feliz, ou ele tem uma certa trava, porque ele está identificado e está vivendo por esse morto. Precisa trabalhar isso, honrar essa pessoa que morreu antes dele e que ele entrou no lugar. Às vezes a gente faz isso por sincronia de nome, por sincronicidade de data, as repetições de datas têm a ver com isso também, então precisa fazer todo esse trabalho investigativo, Gêmeos e Escorpião, para que a gente saiba o nosso verdadeiro lugar. A gente só tem movimento de vida, de ação, de projetos, de ser alguém, de reconhecimento dessas relações saudáveis. A gente só tem essa força quando está na energia, na pulsão da vida, que é uma coisa que o Freud sempre falava. A gente precisa olhar para os mortos para poder honrar a vida. O Escorpião tem essas questões. A questão da sexualidade também. Relações tóxicas, relações abusivas, violência doméstica, abusos sexuais, todos esses temas têm a ver com Escorpião. Precisa olhar onde é que está o Sol. A Vênus em Escorpião tem esses tabus, a questão das drogas, toxicidade, de entorpecimento junto com peixes, também precisa olhar para isso por conta de Plutão, no submundo, sempre perto de presidiários, de drogas, de vícios, sempre Escorpião tem um pezinho ali, na violência, questão de tráfico de pessoas, toda essa questão que a gente entende como submundo. Aquilo que não é aceito, aquilo que é a parte suja. As pessoas falam que ninguém quer olhar, mas isso existe na nossa história. E a gente precisa olhar, tem que reconhecer. Nós escolhemos fazer outra coisa, mas existe essa história. Psicopatas, assassinato, tudo isso tem a ver com Escorpião. Questões que a gente precisa trabalhar. E, por último, peixes. Qual é o maior desafio de peixes? Tem a questão do salvar dentro do sistema. O salvador do sistema, a gente está saindo da era de peixes, que tem muito a ver com os cristãos. Cristo, a energia crística, tem a ver com o signo de peixes, tanto que o símbolo é até muito parecido dentro das religiões. Mas por que a gente vem com essa questão da ajuda desequilibrada? Porque dentro do sistema a gente aprendeu que você tem que amar o próximo. Só que esqueceram de avisar para a gente que a gente tem que amar a si mesmo antes de amar o próximo. Já vem com essa questão do inconsciente de ajudar. E em um certo momento essa ajuda fica desequilibrada, se torna o salvador do sistema. Então, Saturno está lá em Peixe junto com Netuno, pedindo para a gente ampliar a consciência, sair do mundo de Nárnia. No mundo adulto a gente tem boleto. Não adianta você querer só ajudar e não cobrar a sua ajuda, porque você vai ter um aluguel para pagar daqui a um mês e ninguém vai vir te salvar. Pode apostar que não vai. Então, tem essa questão da consciência crística. Quando a gente trabalha o emocional, lugar, espiritualidade além da religiosidade, religiosidade casa 9, espiritualidade casa 12, a gente herda dentro do sistema. Até uma certa idade, a gente acaba seguindo aquela religião por herança do sistema. Depois, quando ela acaba não faz mais sentido, você troca ou você decide não ir para nenhuma. Você segue uma vertente mais filosófica, que eu busco trazer nos meus trabalhos. E aí você tem o seu espiritual. Você gosta de um incenso, da meditação, você tem as suas habilidades psíquicas. Você traz nos seus trabalhos, dependendo dos atendimentos, mas todo peixes tem essas habilidades. O Escorpião tem também. Os signos de água têm isso muito forte. Os signos de ar, muitas vezes têm, mas sublima, nega, porque eu não entendo isso que você está falando, e a minha espiritualidade não é muito desenvolvida porque eu sou direcionado dentro da minha religião e isso não é permitido, então eu não posso fazer, eu não posso falar e não posso trabalhar. Peixes têm essas habilidades psíquicas, precisa entender o que é meu e o que é do outro. Quando você tem muita água no mapa, que é o meu caso, eu sou peixes, tenho estela em peixes e tenho memória água. A minha fusão, a minha conexão com os meus clientes é a tal ponto de eu mandar uma mensagem para a pessoa, perguntar, tá tudo bem? Ela me fala, hoje tá tudo certo. Amanhã ela me manda, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Por quê? Quando eu cutuco, eu brinco que eu cutuco a pessoa, é porque eu tô sentindo que tem alguma coisa acontecendo, mas ela mesma não tá vendo. Então, como a gente não tá falando, tá distante, ou não tá trabalhando, eu só sei que tem algo acontecendo. Isso é um exemplo da conexão que peixes têm com as pessoas. Mas aí
quando está distorcido, você quer ajudar numa forma desmedida. Então, o que precisa trabalhar? A ajuda. Tem um livro do Bert que eu recomendo para quem tem essa questão da ajuda desequilibrada, que são as ordens da ajuda. Lá são as 5 etapas da forma correta dentro da visão sistêmica que a gente entende das ordens da ajuda. Eu já gravei um vídeo só sobre isso, para quem não gosta de ler ou prefere só assistir, tem um vídeo no meu canal falando só sobre as ordens da ajuda. A gente ajuda de uma forma equilibrada para não tentar salvar o outro. É uma espécie de castração. Quando eu não permito que o outro erre, quando eu não permito que ele faça os movimentos que ele tem, né, fazer o próprio processo, a gente está, de uma certa forma, castrando. Faz parte do nosso processo, então é justo também que o outro passe por isso. O que a gente faz é só oferecer uma ajuda, mas ele precisa realmente passar por esse processo para crescer.